Fala, galerinha. Voltando então para a gente falar agora do segundo grupo, né, de viroses. Falou? Deixa eu pôr meu microfone, meu áudio e a gente vai começar a falar. Valeu? Tudo certo com vocês, camarada? Tá indo direitinho, bonitinho. Prestaram atenção naquela tabelinha da primeira aula. Aquilo lá é uma mão na roda, viu, galera? Então vamos lá. Viroses 2. Tá aqui. Então vamos lá, galera. Beleza. Bom, a gente parou nas viroses sexuais, não é isso? Vamos continuar, então, falando agora de outras viroses. Vamos falar das hepatites agora, tá? Primeiro a hepatite A, depois a B, depois a C, tá bem? A hepatite A é a hepatite que você pega, né, através do contágio via oral. Então, o alimento tem que estar contaminado, a água tem que estar contaminada pelo vírus da hepatite A. Ele vai provocar uma inflamação, uma infecção e uma inflamação hepática bastante séria, bastante grave, que precisa ser cuidada, tá bom? Muito bem cuidada, diga-se de passagem. Também depende muito da pessoa, se ela vai apresentar uma intensidade de sintomas mais alta ou mais baixa, não importa. Mas é uma doença que requer um cuidado grande, um tratamento longo, tá bom? E essa convalescência também é bastante longa, tudo bem? Mesmo depois de aspas, curado, você tem que tomar um grande cuidado durante muito tempo com a alimentação, com o tipo de água, porque o teu filho, apesar de ter uma altíssima capacidade de regeneração, ele ainda está sentido, ainda está machucado da hepatite A, valeu? Forma de transmissão, eu já falei, a ingestão de água e alimentos contaminados, ok? Contato direto pessoa a pessoa também pode provocar isso daqui. Você pode levar algum tipo de infecção para a sua boca, né? Inflamação de fígado, sintomas. Então, você vai ter um edema de fígado aqui, o fígado vai crescer, que a gente chama de hepatomegalia. Febre, peles e olhos amarelados, isso aqui é bastante característico das hepatites, né? Que é o teu fígado não funcionando bem, ele não excreta direito as bilirrubinas e biliverdinas, elas começam a se acumular no seu corpo e você vai estar vendo aqui, por exemplo, o amarelamento, será que isso aí se fala? Ficou amarelinho, a esclerótica do olho que deveria ser branca. Também tem alterações na cor da pele, tá bom? É bastante impressionante isso daqui, tá bem? Náuseas, vômitos, pode ter diarreias. Isso aqui é devido à má formação do fígado. É como se tivesse uma baita de uma ressaca mesmo. O teu fígado está todo machucado, não está trabalhando nada, beleza? Mas não é por cachaça, né, galera? É por vírus que está provocando isso daqui, beleza? O tratamento, medicações que também sintomáticas, né? Para dar tempo de você criar resistência contra o vírus. Cuidados com a alimentação nesse período são muito importantes, tá bom? Muito importantes mesmo, de verdade. Você libera o vírus principalmente através das suas fezes, e isso pode contaminar o ambiente. Por isso que o saneamento básico, para que você não infecte o local onde você está morrendo, não, você está doente, é muito importante, né? Educação sanitária, são os cuidados básicos que você vai ter que ter, falou? Agora, a hepatite B e C, as duas estão juntas, vocês estão vendo. Por quê? Porque a hepatite B e C, elas são praticamente iguais. Eles têm, a hepatite A tem um curso mais agudo. Você pega e rapidamente você apresenta o sintoma, rapidamente você é tratado, e rapidamente, em relação às outras, em comparação com as outras, você já tem a sua cura, a reversão do seu quadro. As hepatites B e C, elas têm uma tendência à cronicidade, quer dizer, a pessoa tem hepatite, mas os sintomas são tão discretos, são tão leves,
que ela não percebe que ela está com esse transtorno hepático. E gradativamente, essa infecção vai comprometendo o seu fígado, e de uma maneira irreversível, né? Fazendo com que você entre num quadro de cirrose, tanto hepatite B quanto hepatite C. A hora que você tem o primeiro sintoma, que você vai correr atrás, você já está com o fígado comprometido, às vezes é necessário até fazer um transplante ou qualquer coisa bastante radical, falou? Tanto a hepatite B quanto a hepatite C, elas têm um tratamento de suporte. O tratamento é muito longo, não é só longo, não, é muito longo. Você tem que tratar por anos, tá? E rezar para dar certo. Uma outra característica da hepatite B e C é que a forma de contágio dela não é via oral, é via principalmente sangue e secreções. Por isso que você pega a hepatite B e C através de, por exemplo, transfusão sanguínea, de seringa contaminada, de contato sexual, por exemplo, dentistas, enfermeiros, né? Gotículas de sangue do paciente que porventura caem na sua boca, nos seus olhos e você absorve. Tudo isso, galera, são formas diferentes de contágio de hepatite B e C. Falou? A hepatite B tem vacina, a hepatite C não tem. De todas elas, a pior é a hepatite C. Falou, galera? Porque a capacidade que ela tem de provocar uma fibrose bastante forte, um comprometimento, uma cirrose do fígado do cara é muito grande mesmo de verdade. Forma de transmissão, né? Falando contato com o sangue de pessoas contaminadas. Geralmente o contágio se dá por contato sexual, né? Compartilhamento de seringas, tudo isso que eu já falei. Inflamação do fígado, dores de cabeça ou no corpo, é como se estivesse com o fígado ruim, né? Com ressacão. Pele e olhos amarelos, que você lembra que se chama icterícia, náusea e vômitos, que a gente já falou. A transmissão, o tratamento é a utilização de medicamentos, né, que inibem a ação viral. Tá? Principalmente a B e a C, existe um grupo de medicamentos que tenta contornar isso. O problema é que, eu falei para vocês, o tratamento é muito longo. Às vezes é anos tomando remédio. Falou? A profilaxia, vacina na hepatite B só. Vacina na hepatite C não tem. Tá bom? O uso de preservativos, né, no contato sexual, que é importante, né? E cuidados com o banco de sangue, se não compartilhar seringas, esse tipo de coisa. Falou, galera? Aqui, ó, você tem uma ilustração, do que seria um fígado normal e um fígado com cirrose. Muitas vezes tem a impressão errada que cirrose o fígado do cara está desmanchando. Pelo contrário, em cirrose, o fígado do cara está duro, está firme. Por quê? Porque fibrosou tudo, foi substituído, né, o tecido hepático por um tecido de cicatrização. Falou? Mostrando já o fígado, mostrando que o cara fica verde, e por aí vai. Não é nem amarelo, é verde já, galera. A hidrofobia provocada pelo vírus da raiva. A vírus da raiva que vai ser transmitido principalmente através da saliva de animais domésticos, cães principalmente, gatos raramente, mordidas, né, de morcegos hematófagos. Então você precisa ter muito cuidado. Uma doença que, quando chega a esse estágio que você está vendo aqui da hidrofobia, por isso que tem esse nome, já é irreversível. Quer dizer, esse cara ele morreu de raiva. Tá? Uma coisa, quando você é mordido de raiva, galera, mordido por um animal, não importa o animal que seja, é muito importante que você não mate o animal ou não deixe ninguém matar esse animal. Por quê? Porque esse animal tem que ficar em observação durante 7 dias. Porque na maioria das vezes, quando o animal está naquela fase raivosa, ele já está mordendo, ele não está ainda salivando desse jeito aqui, ó, tá bom? Então, ele não salivando assim, um cachorro morder, você acha que é uma mordida normal. E não é, velho. Às vezes não é, tá? Você tem que observar esse animal, que 7 dias é a janela imunológica que vai, né, da manifestação dos primeiros sintomas até ele definitivamente caracterizar o quadro de raiva. Falou? Agora, o animal morreu, você vai ter que coletar o cérebro dele,
mandar para fazer exame, saber se ele está com raiva. Não é por sangue, é por cérebro. Você tem que fazer esse exame. Então, é uma coisa bastante complicada, tá bom? Na história da humanidade, apenas uma pessoa que teve raiva, que desenvolveu todo esse quadro que a gente está falando aqui, conseguiu se recuperar e é um brasileiro. Só que, infelizmente, esse brasileiro hoje, ele, depois dessa raiva, né, ele ficou completamente debilitado. Tá? É um estado vegetativo horrível. Né? Ele mora em Fortaleza, se não me engano. Então, mamíferos, né? O agente etiológico é o vírus da raiva, a forma de transmissão que eu falei, o contato com a saliva de animais mamíferos doentes, né? Principalmente através de mordidas. Né? O ambiente, né? Urbano, isso é mais comum com cães e gatos. E no ambiente rural, através de morcegos. Né? Os sintomas no homem vai de insônia, né? O cara fica numa hiperalerta no início, depois ele começa a ter uma dor de cabeça muito forte, convulsões, transtornos de comportamento, que não está aqui, né? Salivação excessiva, febre, espasmos musculares, principalmente da glote. Então, ele não consegue engolir. Não é que ele tenha, o nome hidrofobia é errado, né? Ele está com medo da água. Ele não está com medo da água, ele simplesmente não consegue engolir, tá bom? Por quê? Porque a glote dele não funciona, tá bem? O ato da deglutição ele é incapaz. Como eu falei, dificuldade de deglutição está aqui. Profilaxia não possui cura, então você vai vacinar os animais domésticos para que eles não peguem raiva para passar em você, tá bom? Profissões ou pessoas que tenham contato direto com animais que podem ter raiva, podem ser vacinados. Por exemplo, veterinário. Eu já tomei não sei quantas mil mordidas na vida, por exemplo. Você sabe que eu sou veterinário, eu já tomei trocentas mordidas na vida. Eu sou um cara que toma vacina de raiva, falou? Mas isso por uma particularidade da minha profissão. Também não é obrigatório, não. O veterinário pode tomar ou não, falou? A poliomielite, a paralisia infantil, ok? Né? O agente etiológico, o pariovírus, né? Que é o vírus da paralisia infantil. Esse nome paralisia infantil, ele é um nome bem aspas nisso, mais recente, né? Dos anos 70 para cá, porque a poliomielite, o nome certo é poliomielite, não paralisia infantil, porque quando a poliomielite surgiu nos anos 40 e 50, ela atacava pessoas de qualquer idade, não só crianças, tá bom? Principalmente nos Estados Unidos, ela levou à morte um grande número de pessoas. Nós tivemos uma epidemia muito séria lá, tá bom? O vírus da poliomielite ele é liberado da pessoa doente através das fezes. Isso contaminava o esgoto, contaminava o ambiente e contaminava o alimento, a água, e dessa maneira a pessoa acabava se contaminando também, tá bom? O vírus da poliomielite ele ataca a inervação motora, quer dizer, a inervação principalmente das pernas, mas não necessariamente das pernas, mas principalmente das pernas, aonde ele vai provocar uma paralisia flácida, né? Mas veja bem que ele atinge só os nervos motores, os neurônios motores, ele não atinge os neurônios sensoriais. Quer dizer, dor, calor, todos os sentidos da pele, ele continua tendo normal, ele não tem a movimentação, tá bom? Como é que você bloqueia isso? Através da vacinação. Existem duas vacinas, a vacina Sabin e a vacina Salk, tá bom? Não possui cura. Lesão nervosa não possui cura por si só. Nesse caso aqui, estabelecido esse comprometimento, infelizmente, a pessoa vai ter problemas de locomoção para o resto da vida. Falou? Beleza? Gripe, que todo mundo conhece gripe, né, galera? Eu não tenho que ficar batendo com vocês aqui falando sobre gripe, né? O agente etiológico é o vírus da influenza. É importante você lembrar que a influenza é um vírus de ave, que é transmitido da ave para o ser humano. Normalmente o caminho é ave, suíno, né, o porco, e depois do suíno para o homem. Normalmente esse é o caminho que os vírus de gripe passam.
por ano, galera. O vírus da gripe é um vírus altamente mutável, tudo bem? É um vírus de RNA, você sabe disso, muta com muita facilidade. Todo ano surgem cerca de 70 a 80 casos diferentes de gripe, vírus diferentes de gripe, todos eles da família da influenza, que vão provocar o quadro normal de uma gripe. Só que desses 80, normalmente 3, 4, 5 no máximo são gripes mais sérias, né? A grande maioria dessas gripes são completamente assintomáticas, a pessoa não sente nada, ela vai ter contato com esse vírus, vai superar esse vírus, no máximo ela vai ter um mal-estarzinho assim e de boa, no outro dia ele está legal. Agora, esses 4, 5 que são diferentes, né, que conseguem ser mais sérios, mais graves, eles fazem estrago, galera, fazem estrago. O número de pessoas que faltam ao emprego por gripe, né, provoca um prejuízo mundial enorme, fora, pelo amor de Deus, né, fora todo o prejuízo, os cuidados que essa pessoa tem que ter com si mesma, ainda tem uma razão econômica bastante séria, tá bom? A grande vantagem que nós temos no caso da gripe é que, primeiro, né, a gente não se assusta muito mais com as gripes normais, tá bom? Eu estou falando das gripes normais, não estou falando de H1N1, não estou falando de SARS, não estou falando nada. Estou falando das gripes normais. E a gente não pode esquecer que essas gripes têm vacina, né? Todo ano é lançado lotes de vacina com atualização desses vírus. Por isso que a pessoa que já tomou a vacina, né, da gripe num ano, no outro ano tem que tomar também, porque tem ali novas cepas, novos vírus que podem provocar novas gripes. Tá bem? Os sintomas você conhece: febre, calafrio, dor de cabeça, dor muscular, etc. E tal. O tratamento é totalmente sintomático, né? Muito cuidado aqui, galera, principalmente com pessoas de idade. Tá? Qualquer gripe em pessoas de idade é sempre sério, tá bom? Profilaxia, evitar o contato com pessoas infectadas, né? Evitar permanecer longos períodos em lugares fechados e, principalmente, vacina, que eu falei para vocês. A SARS, galera, é uma gripe também, né? Só que essa SARS tem uma particularidade. Ela não é transmitida pessoa a pessoa. Ela é também vinda das aves, tá bom? E também é um vírus do tipo influenza, só que é do tipo, como você está vendo aí, H5N1. Tá? Ela é prima da H1N1, mas não é igual, é outro vírus. Essa daqui é da H5N1. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Que classificação que é essa. E a SARS tem uma mortalidade altíssima, né? Por exemplo, vou fazer uma comparação. O corona é assim: 80% das pessoas que pegam, 80% das pessoas que têm contato com o corona não vão ter sintoma nenhum. 20% tem. E dessas 20%, 2% vão precisar ter algum tipo de recurso mais sério, mais importantes, mais profundos, tá bom? E a mortalidade também em torno de 2% desse número. O problema da SARS é que a SARS tem essa vantagem, que ela só é transmitida via ave-homem, tá bom? Duas vantagens. Primeiro, a ave, depois de contaminada, ela morre muito rápido. Então, não dá tempo dessa ave passar para muita gente. Qual que é a outra parte que é interessante, galera? É que, passando de ave, só de ave para humano, a possibilidade da infecção disso, principalmente em grandes cidades, é muito pequena. Não existe transmissão pessoa a pessoa. É sempre ave-pessoa. Agora, se um dia esse vírus, que é um RNA vírus, portanto, fácil de sofrer mutação, sofreu uma mutação e começar a ser transmitido pessoa a pessoa, agora escuta o que eu vou falar para vocês, hein? A mortalidade dessa doença supera a 80%. Eu vou repetir. 80% das pessoas que pegam SARS morrem. Tá? É uma das mais altas taxas de mortalidade de doenças infecciosas do mundo, se não for a maior. Tá? A grande vantagem nossa é que é difícil de pegar, mas pelo menos se pegar também vai morrer. O tratamento não existe, profilaxia também não tem nenhum tipo de vacina. Você vai ter que fazer é que, aparecendo um caso de SARS, né, na região,
numa determinada região, todas as aves daquela região, não importa se é galinha, peru, papagaio, periquito, todas elas serão, não importa se é a sua calopsita de doméstica, né? Não importa, cara. Eles vão sacrificar todas as aves que tem ali para evitar que isso passe para os seres humanos, tá bom? A maioria das aves morrem após 24 horas, já falei isso, contato, vírus só atualmente é transmitido via aves seres humanos. Já falei tudo isso. Agora a gente vai falar dos retrovírus, galera. Retrovírus, velho, é o vírus, é um tipo de RNA vírus, nós falamos na classificação da semana passada, em que o vírus vindo o material genético, que é o RNA, vindo do vírus, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada transcriptase reversa e formar um DNA a partir daquele RNA. Eu já vou explicar para você direitinho como é que isso aqui acontece. Então, tá lá. É qualquer vírus que possui um retrovírus, né? É qualquer vírus que possui um RNA como material genético e que, após a infecção da célula hospedeira, precisa sintetizar uma molécula de DNA para conseguir se reproduzir. Então, são aqueles vírus que de um RNA se faz um DNA. Vocês estudaram na semana passada, nós aprendemos isso, que existem 4 tipos de RNA vírus. Os RNA vírus positivos, onde é o próprio RNA do vírus que vai ser transcrito. Os RNAs negativos, que são aqueles em que, a partir do RNA, se forma um DNA, e do DNA vai formar outros RNAs, e aí esses segundos RNAs serão transcritos, serão produzir proteínas. Os RNA de fita dupla, que são os mais raros de todos, e os retrovírus. Então, não esquece que nós estamos falando de um dos tipos de RNA vírus que existem. Falou? Esses micro-organismos só conseguem fazer isso porque eles têm uma enzima chamada transcriptase reversa, que é fundamental no ciclo de todos os retrovírus. Aqui um negócio, galera. Muita gente fala assim, todo RNA vírus é um retrovírus? Não. Primeira coisa é isso. Nem todo RNA vírus é um retrovírus. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, todo retrovírus é o HIV da AIDS? Não. Existem lá dentro da família dos retrovírus um monte de outros vírus. O HIV é só um deles. Falou? E, portanto, se o HIV é um retrovírus, ele tem a ação da transcriptase reversa na sua reprodução. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre retrovírus. Vamos falar, então, da AIDS. Galerinha, não tem jeito de você entender AIDS se você não entender o sistema imune da pessoa. Como é que o sistema imune da pessoa funciona. Então, eu fiz um resuminho rápido aqui, né, para que você possa entender como é que isso aqui acontece. Então, um resumo da nossa resposta imune. Imagine que eu tenho aqui o agente infeccioso, que a gente chama de antígeno, tá bom? Aqui eu tenho a pele e aqui eu tenho uma lesão nessa pele. Abriu um buraco aqui, tá? Microscópico que seja, mas eu tenho um buraco, uma porta de entrada para o antígeno. Aí o antígeno entra. Eu vou te dar o caminho normal primeiro. Aí uma célula chamada linfócito T do tipo CD4 vai reconhecer a entrada do antígeno, a entrada do invasor, e vai dar o alarme e avisar o primo dele, que é o linfócito B. Aí o linfócito B, recebendo o aviso do linfócito T, vai sofrer uma mitose, dando origem a um linfócito B de memória, que vai guardar a informação contra esse antígeno para próximas infecções, e, ao mesmo tempo, ele vai gerar uma célula chamada plasmócito. E a função desse plasmócito é produzir anticorpos. Esses anticorpos, que são proteínas de defesa, produzidas pelo plasmócito, vão atacar o antígeno. Falou? É assim que a coisa funciona. E o antígeno, então, vai morrer. Só que essa resposta imune toda que eu estou falando para vocês, ela demora lá de 15 a 21 dias, etc. e tal. Então, por exemplo, igual nós estávamos falando de raiva. Você sofreu uma mordida. O cara não vai te dar a vacina? Não, ele vai te dar soro.
né? O soro é o anticorpo já pronto. Então, existe o soro antirrábico? Existe, aquele que a gente toma na barriga, tá bom? Por quê? Porque não dá, às vezes não dá tempo do teu corpo criar anticorpos contra, tá bom? Agora, veja bem, galera, qual que é o problema que nós temos no HIV, falando especificamente da AIDS? É que o HIV vai atacar o linfócito T. Como ele ataca o linfócito T do tipo CD4, você vai ver por quê, não dá o alarme. Então, o corpo da pessoa está recebendo doenças todas as horas, todo momento, e o corpo dele não reage contra. Por isso que as pessoas que têm AIDS não morrem de AIDS. As que têm e manifestam, porque tem essa também, algumas têm e não manifestam. Aquelas que têm e manifestam, quando chegam a morrer, morrem devido a quê? Morrem de infecções secundárias, não do HIV propriamente dito. Falou? Então, lá, como o HIV se reproduz no organismo humano? Por que é importante você entender isso? Porque senão você não entende a ação do coquetel que eu vou falar daqui a pouquinho. O coquetel, você sabe que é o tratamento contra o HIV. Então, está falando lá, o vírus HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência adquirida humana, é um retrovírus específico, ou seja, que ataca apenas um tipo de célula humana, que é o linfócito T do tipo CD4. Esse linfócito é uma célula de defesa muito importante, pois ela é a primeira responsável pelo aviso e dar o alarme, né? O aviso ou alarme do nosso sistema imunológico, né? Sinalizando para as outras células de defesa quando ocorre a entrada de um organismo estranho no nosso corpo. Então, basicamente, é isso. Ela vai atacar o linfócito T do tipo CD4 e a pessoa vai ter problemas de imunidade por isso. Aqui, então, o HIV, você está vendo aqui a membrana externa, tá? Que ele roubou da célula onde ele veio, ele foi produzido. Você está vendo o capsídeo proteico aqui, cada bolinha dessa é um capsômero. Você está vendo os 2 RNAs do material genético do vírus. E você está vendo essas bolinhas aqui, que são as enzimas, falou? E essas enzimas aqui, algumas delas podem ser, né, a transcriptase reversa, que é o caso desse vírus aqui em questão. Mas como é que é a dinâmica da infecção do HIV? Então, você está vendo aqui. Espera aí que eu vou tirar isso daqui agora. Você está vendo aqui. O HIV é um vírus, né, encapsulado, com uma proteína ao redor dele, parece bem o corona, né, galera? Parece o da gripe, parece o corona, é um vírus do tipo encapsulado. Ele tem uma proteína típica aqui chamada GP120. Essa GP120 vai atacar os linfócitos T do tipo CD4, porque só o linfócitos T do tipo CD4 tem a proteína CD4 na membrana. Então, esse vírus, para se ligar a essa célula, precisa ligar ao GP120 no receptor CD4 desse linfócito. Mas depois que ele se ligou aqui, o que eu tenho? A cápsula dele se funde com a membrana da célula, o capsídeo entra, o RNA é liberado, a transcriptase reversa, que está vindo junto com o vírus, presta atenção, junto com o vírus, vai fazer uma transcrição reversa. O normal é de um DNA eu fazer um RNA. Aqui está fazendo ao contrário. De um RNA eu estou fazendo um DNA. Por isso que é chamado de transcrição reversa, ao contrário. Aí, a partir desse RNA, com a ajuda da transcriptase reversa, eu faço um DNA. Esse DNA vai migrar no citoplasma, vai entrar no núcleo e vai se ligar ao DNA da célula. Então, esse DNA viral, né, que ele foi formado a partir do RNA viral, ele vai se ligar ao DNA da célula. Beleza? Aí ele vai mandar a célula fabricar novos vírus, formando novas proteínas, novos RNAs, novos capsídeos, novos tubos, até que o vírus da AIDS, então, possa ser montado e sair e apto a infectar outros linfócitos T. Então, vamos imaginar, conforme ele vai fazendo isso, e ele vai matando os linfócitos T, a imunidade da pessoa vai diminuindo, e sem que ela perceba que está sendo invadida, o que é pior, não é isso?
Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um coquetel de medicações que ajuda o tratamento do HIV. Esse coquetel, na realidade, é um conjunto de drogas que tenta cortar esse ciclo em algum momento, tá bom? Por exemplo, existe uma droga que tenta evitar a fixação do GP120 no CD4. Existe outra droga que tenta evitar que o vírus entre. Existe uma outra droga que é a mais eficiente delas todas, que é o AZT, azatioprina, que vai tentar bloquear a ação da transcriptase reversa. Então, o AZT é o mais importante remédio do combate à AIDS, apesar de nenhum deles ser 100% efetivos, por isso que precisa usar todos eles ao mesmo tempo. Existe uma outra medicação, né, que tenta evitar que esse DNA entre e se livre. Existe outra medicação que tenta evitar a liberação do vírus. Quer dizer, dentro do coquetel, eu vou ter várias drogas que vão tentar impedir o ciclo da reprodução. E, consequentemente, aquele vírus não conseguindo se reproduzir, quando aquela pessoa for produzir novos linfócitos, ela recupera a sua imunidade. Só que, se ela parar de tomar o coquetel, o processo volta tudo de novo, galera. Então, não é cura, é controle. Tá? Lembrando que essa pessoa, mesmo controlada, mesmo que os níveis de HIV sejam indetectáveis, tão baixinho que é, essa pessoa pode transmitir o HIV do mesmo jeito. E um resuminho aqui da AIDS, né? Mas eu acho que vocês devem saber tudo isso daqui. AIDS quer dizer síndrome da imunodeficiência adquirida humana. Não esquece que felino também tem, né? Gato também tem AIDS, mas é diferente. O vírus é o HIV. Ataca os linfócitos do tipo CD4, né? Que eu já falei para vocês. Que ele que seria responsável, então, pela resposta imune do indivíduo, ok? O contágio, né? Via sangue, de qualquer tipo, seria contaminado, transfusão sanguínea, etc. E tal, ou por contato sexual, né? Obviamente, sem preservativo, sem nenhum tipo de proteção. Beijo não dá AIDS, abraço não dá AIDS, cumprimento não dá AIDS, educação não dá AIDS. O que dá AIDS é sangue e, principalmente, ou esperma ou líquidos vaginais. Tá bom? Assim são as maneiras de contágio que existem. O tratamento, eu já falei, o uso de um coquetel de medicamentos que tenta, né, bloquear o ciclo do HIV dentro do linfócito. Tá bem? Falando aqui do AZT, né, que é o mais importante deles todos. Ok? O AZT ele é o mais importante porque ele vai impedir a ação da transcriptase reversa. Ele não é 100% eficiente, mas ele é muito bom. E por isso que o coquetel vem dando certo. Mas ninguém, até hoje, foi curado da AIDS. Nenhuma pessoa que teve AIDS na vida pode falar que ela está curada. Tá bom? Ela, inclusive, se ela parar a medicação, ela volta a todo o quadro que era e ela vai ter formas ou maneiras de infectar outras pessoas depois. A profilaxia, cuidados com as transfusões sanguíneas, né, por causa de infecções sanguíneas, não compartilhar o uso de seringas, não ter uma vida sexual promíscua, né, galera? Ter uma vida sexual mais regrada, né, uma seleção de seu parceiro ou suas parceiras, ou qualquer coisa desse tipo, é muito importante, tá bom? Esse lance, né, galera, do só ficar, né, isso fez com que os níveis de... Duas coisas estão acontecendo na geração de vocês que é estranho, né? Não que seja estranho, mas que é diferente. E por isso isso pode ter complicado o quadro da AIDS. Primeiro, vocês perderam o medo, né? O uso de camisinha está diminuindo na população de vocês. Quer dizer, a minha geração, a geração dos meus sobrinhos, etc., que são mais velhos que vocês, nós conseguimos controlar a AIDS no nosso período. E vocês estão jogando o nosso trabalho morra abaixo, porque vocês não estão se cuidando. Tá vendo? Não estão se cuidando. O índice hoje de pessoas com AIDS acima, né, entre 14 e 27 anos de idade, é simplesmente o dobro do que era há 10 anos atrás. Então, a AIDS está no meio de vocês hoje em dia. E são justamente vocês que não estão se cuidando.
Falou? Não esqueça, galera, a gente não tem vacina contra a AIDS ainda. A AIDS não tem cura, tá bom? Você vai depois carregar isso pro resto da sua vida e o pior, às vezes transmitir para as pessoas que você ama, entre eles seu filho, porque ele pode ser transmitido via vertical, de mãe para filho. Falou? Bom, galera, terminamos aí então a virose 2, beleza? Terminada a virose 2, a gente vai deixar então para a semana que vem a virose 3, tá? E a gente tenta encerrar esse assunto aí, vamos ver se a gente consegue, né, galera? Moçada, um beijo no céu da boca de vocês, fiquem tranquilos e semana que vem a gente volta aí. Muito obrigado, moçada. Beijão. Até. Tchau. Até.